Irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para um momento de reflexão na Palavra de Deus, ainda que à distância. Nós vamos, nesse momento, santificar o Senhor, esse horário das nossas vidas. Vamos colocar diante dele um tempo para meditar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesta noite nós queremos te agradecer pelo dom da vida. Te agradecer, Senhor Deus, por poder respirar, por poder, Senhor Deus, acompanhar, ainda que muitas tribulações e muitas dificuldades, a roda da história. Que o Senhor nos auxilie como igreja, pessoa por pessoa, irmão por irmão, que como igreja é membro por membro, os filhos do Senhor nessa terra. Nos auxilie, Senhor Deus, na tarefa que o Senhor tem a desempenhar através de nós aqui, no entendimento da Tua Palavra, para que sejamos sábios, para que sejamos prósperos em conhecer o Senhor, para que sejamos Seus filhos amados, a imagem, a semelhança de Jesus Cristo, o único que não sai do seu projeto, o Filho único que não peca contra o Pai. Que nós cresçamos nessa direção todos os dias. Nós sabemos que esse crescimento nunca vai acabar. Nunca chegaremos à totalidade de que Jesus é nesse tempo em que vivemos. Mas a ordem é continuar crescendo. É continuar buscando a perfeição, como somos exortados pela palavra. Somos perfeitos e em aperfeiçoamento. Somos perfeitos porque o seu nome está em nós. E por causa do Senhor ter nos dado o seu nome, o Senhor nos manda aperfeiçoar a todo dia, como o Senhor é. Seja santificado o teu nome, através da vida da igreja. Em nome de Jesus, amém. Eu quero propor a leitura da Palavra de Deus em 1 Timóteo 3, 16 a 4, também 16. Diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Capítulo 4 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação. Pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Nós temos no versículo do capítulo 16 do capítulo 3 desse livro uma doxologia, um louvor à glória do correto, onde o apóstolo, após afirmar que a igreja de Deus é a coluna e esteio da verdade, ele faz um momento de louvor. E ele está trabalhando com vários ensinamentos nesse capítulo 3. E ele vai passar para o capítulo 4 como que fazendo uma conexão. Ele diz, mas o Espírito, ele deu ótimas instruções para os bispos e os diáconos no capítulo 3, e do capítulo 4 ele vai fazer uma observação. Olha, mas é como se ele dissesse, não será fácil, não é tão simples assim, não vai ser aceito de boa mente por todas as pessoas com as quais vocês vão falar. Ele vai dizer que nos últimos tempos o Espírito estava avisando que nesses últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então, se apostatou é porque estava na fé e agora ele sai da fé, ele muda, ele diz que não crê mais daquele jeito. Olha, isso não é bem assim, eu estava enganado, eu entendi errado. Até então ele tinha feito a profissão de fé e agora ele diz que não é mais desse jeito. E eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios que vão vir pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a mente cauterizada. Olha, quando tem a consciência cauterizada, não há mais o que dizer. Você pode associar isso aí, por exemplo, a uma pessoa que não sai das drogas de jeito nenhum, seja ela lícita ou ilícita. Você vai observar o pedófilo, por exemplo, ele tem a consciência cauterizada. Ele não enxerga a criança como uma pessoa normal enxerga a criança. Ele já vai agir de uma outra forma. E ele vai ver daquele jeito e vai agir daquele jeito que ele vê. Então, veja bem. Só que Paulo fala que isso aí já são últimos tempos. Últimos tempos quando? Esses últimos tempos, nós podemos dizer que está inaugurado com a ascensão de Jesus, já vai para quase 2000 anos. Então nós observamos que estamos avisados, a humanidade está avisada há muito tempo. E o que nós vemos acontecer hoje em 2020, já acontecia nos primeiros séculos da igreja. Aliás, hoje nós estamos vendo uma reedição de todas as fábulas daquele tempo, de todas as mentiras daquele tempo. Gente querendo tirar livro da Bíblia, querendo supervalorizar um apóstolo em detrimento do outro, como se isso fosse possível. Se nós acharmos qualquer erro nos escritos de qualquer um dos apóstolos, você pode desacreditar a Bíblia toda. Ou ela é inerrante, ou você vai ter sérios problemas para se apoiar. Você vai se apoiar numa coluna que pode não estar bem fincada no terreno. Então, veja bem, quais as características desses falsos profetas? Eles vão agir pela adição, subtração da palavra de Deus e da suficiência de Cristo para a salvação. Então eles vão dizer, olha, Cristo, você tem que aceitar Jesus Cristo realmente e mais isso assim, 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 para ser salvo. Eles vão dizer que a Bíblia ela foi escrita num contexto cultural e que ela não pode ser aceita como ela é no dia de hoje. Eles praticamente fazem uns recortes e não olham a obra como um todo. É fácil fazer essa adição ou subtração na Bíblia. Você vai dizer que o Deus do Velho Testamento mandava matar. Sim. E o que ele estava ensinando naquela época, uma vez que a revelação é progressiva do Deus perfeito para a mente decaída, que é do ser humano, a revelação é progressiva. Então Deus foi trabalhando e agora encerrou a escritura da Bíblia. Agora ela serve para todas as eras. Não tem como você falar que ela era muito própria até o século I, quando ela foi escrita. Século I da nossa era. Não tem como falar isso. Agora, ela é a palavra de Deus para todos os tempos, para todos os séculos. O que Jesus ensinou é o que vai estar agora
sendo usado como pano de fundo dos ensinos dos apóstolos, via a iluminação, a inspiração do Espírito Santo, e eles são os últimos autorizados a falar a verdade suprema de Deus. Eles são os últimos a falar a verdade que não pode ser mudada. Então, veja bem, essa verdade é soberana, não há relatividade na verdade dos apóstolos. Então, ele está dizendo aqui que você vai prestar atenção nos falsos profetas e você vai entender que eles vão agir assim. Eles provocam divisão na igreja, eles vão provocar a multiplicação dos seus egos. Os falsos profetas, eles já começam a querer ser superior aos personagens bíblicos, que foram homens e mulheres como nós, sujeitos aos mesmos erros que nós, só que eles viveram na época histórica de revelação. No tempo deles, Deus estava revelando a palavra. Hoje você vai ter aí o entendimento da palavra, mas não tem como mais você dizer que você vai ter uma revelação nova. Então nós temos que engolir o que Moisés falou, o que Jeremias falou, o que Pedro falou, o que João falou, o que Paulo falou. Eles é que foram autorizados a escrever como palavra de Deus. Então o que hoje nós estamos enxergando são pessoas que trazem doutrinas outras, que já são cópias de outras doutrinas, reestilizações de doutrinas antigas também, que já vem assolando a igreja, que deu muito trabalho para ser refutada, e eles vão se valorizar, eles vão se dizer ser os novos apóstolos, eles vão se dizer ser os novos, aí não tem limite para o ego dessas pessoas, tá? Porque uma vez que eles têm Deus como sendo sujeito à mente deles, você imagina o que eles não vão querer ser, né? Então, só que eu quero chamar a atenção que isso aí já existia antes, tá? Nós estamos falando nos últimos tempos, mas naqueles dias que Paulo estava escrevendo, nos últimos tempos já estava acontecendo, ok? Irmãos, eles também vão levar, Paulo vai chamar a atenção, após explicar partes da hipocrisia dessas pessoas, como sendo também a abstinência de alimentos como forma de salvação. Não é o que nós ensinamos, não é determinados alimentos também serem comidos ou alguns líquidos ingeridos para reforçar a espiritualidade. Por favor, nós não fazemos isso. Mas o apóstolo está dizendo que tudo que Deus criou é santificado. Tudo que Deus criou é para ser recebido como santo e por isso é santificado. Ele vai dizer como? Pela palavra de Deus e pela oração. Tá? Não confundir com santificação de coisas malditas criadas pela mente humana. Não tenta confundir aquilo que Deus condenou, não tenta santificar o que Deus condenou, quer dizer, senão nós vamos distorcer o texto. Nós vamos levar o texto para diversas experiências, vamos querer experienciar aquilo que não foi exatamente isso que Deus mandou fazer. Bom, continuando, ele vai chamar o Timóteo para ser bom ministro de Cristo. Ele vai falar, olha, fazendo isso serás bom ministro de Cristo. O que ele vai fazer? Ele vai propor aos irmãos uma vida segundo a palavra. Bom ministro de Cristo, ele é alimentado e ele alimenta com as palavras da fé e da doutrina que ele recebeu da parte de Jesus Cristo, de Deus, por assim dizer, pelo apóstolo. Por isso que diz que fazendo isso serás bom ministro, vai apresentar Cristo aos outros, tá? É aquele que não se desvia do que está escrito na Bíblia. O bom ministro é aquele que não se desvia do que está escrito na Bíblia. Ele não anda pelo que vê ou pelo que experimenta. O bom ministro de Cristo, ele sabe que todo o seu comportamento, todo o seu ensinamento tem que ser possível de ser avaliado pelo padrão das Escrituras. Não, eu orei, Deus revelou,
o que está escrito que Deus faz é abrir o entendimento para o que está escrito, o que está revelado. Não há uma experiência humana que seja uma revelação nos tempos que nós vivemos. Nos tempos pós-apostólicos, não há ninguém que possa fazer isso. Essa não era a prática dos pais da igreja, os primeiros pastores que vieram depois dos apóstolos. Não era, nem na reforma, podemos levantar o nome de Martinho Lutero, algum outro grande avivalista. Não é essa postura, é sempre pela Bíblia. É realmente uma vida de muita comunhão com Deus, mas segundo o que está escrito na Bíblia, senão não é comunhão com Deus. É claro que a gente entende que o Espírito Santo abre o entendimento da gente para o que está escrito, mas o que eu falo é possível de ser avaliado até por uma pessoa que está procurando conhecer Deus, mas ainda não aceitou Jesus como Salvador. Ela vai ter possibilidade de abrir a Bíblia e ser mostrado para ela, e ela começar a ler, e se é uma busca sincera, com certeza essa pessoa daí a pouco vai entender o que é a salvação pela graça, e ela vai se render também. E ela vai se render porque ela vai encontrar escrito essa loucura que nós pregamos, esse escárnio da cruz, mas era necessidade para a salvação dela. Continuando, ele também vai falar sobre a piedade no versículo 8 do capítulo 4. Ele vai dizer que a piedade para tudo é proveitosa, hoje e na eternidade. Ela é um exercício prático das Escrituras e o sinal visível da obediência de Deus. Por isso que ele fala, porque a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, viver conforme a palavra de Deus nos dá a vida aqui e também a vida do porvir. E isso tem que ficar bem claro para nós, queridos. Ele vai dizer, manda essas coisas e ensina-as, tá? Manda essas coisas e ensina-as. E ele também vai dizer que a palavra foi e será cumprida, porque no versículo 9 ele vai falar, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. A palavra de Deus, ela não pode voltar atrás. Deus para ser Deus, ele não volta atrás. Ele não faz experiências com a sua criação. Ele não faz experiência se ele pode cumprir o que ele promete. Senão ele não é Deus. Um Deus que promete, ele já sabe tudo que vai vir pelo caminho. Ele já sabe, vai cumprir. Então a palavra tem que ser cumprida à risca, porque pessoas creram nessa palavra lá no passado. Você imagina a vida de Abraão, que creu em Deus e saiu andando. Deus fala assim, vai andando, vem comigo, vai andando, você vai ser uma bênção para as nações. Ele saiu andando. Para pensar. Então, pessoas morreram por causa dessa palavra. Não vai ser diferente o cumprimento dela hoje, porque eles creram. Nós somos chamados a crer e trabalhar. Capítulo 4, versículo 10 diz, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, nós trabalhamos nisso. E esperar o cumprimento da promessa não exclui a necessidade de trabalhar para que mais vidas venham ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, versículo 11, nós vamos nos estimular à fé. Vamos mesmo como quem manda uns aos outros. Olha, gente, é assim. Olha aqui, nós vamos estar falando várias vezes, meditando junto, porque esse é o nosso trabalho como corpo. Um corpo, ele com os seus diversos órgãos, ele trabalha um de acordo com o outro. Não é para o funcionamento de quê? Do corpo todo. Então, por isso que a igreja, ela está sempre nesse trabalho. Agora, você observa que Paulo está escrevendo a Timóteo,
mas não era para ele guardar essa palavra única e exclusivamente para ele. Está falando com ele, olha, manda, exorta, então ele vai estar falando com alguém, ele vai estar explicando essa palavra a alguém. E isso tem que ficar muito patente para nós hoje, tá? Por isso que Jesus nos envia a pregar o Evangelho, levar o Evangelho, ensinar a prática do Evangelho, ensinar as pessoas até a fazer a pública profissão de fé, né, no batismo, enfim, tudo isso faz parte dessa coletividade do conhecer a Deus. Tá? Versículo 12: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, onde? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Veja bem, em todas as áreas da vida humana, ainda que é preciso estar debaixo da verdadeira fé em Cristo para receber poder, para assim proceder. Nós vivemos conforme a palavra de Deus. Até a nossa palavra é subordinada à palavra de Deus. Em tudo que nós falamos, fazemos, todo o nosso procedimento tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós não somos segundo as normas nossas culturais. Temos normas culturais? Sim. Elas só são cultura enquanto elas não colidem com a palavra de Deus. Quando a nossa cultura colidir com a palavra de Deus, ela se chama pecado. Então, nós nos estimulamos em todas as áreas da vida humana, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Ele fala assim: ser exemplo dos fiéis. Isso vale para os pastores, isso vale para os professores de escola dominical, isso vale para os líderes de departamento, isso vale para qualquer função dentro da organização igreja, mas isso vale para todos nós, uns para os outros, no organismo igreja, corpo de Cristo. Tá? Então, irmãos, no versículo 13, ele vai falar de 3 coisas fundamentais para a manutenção da vida cristã triunfante, seja individualmente ou em grupo. Ele vai falar ler, exortar e ensinar. É interessante que Apocalipse 1:3 vai haver uma bem-aventurança nessa área. Está escrito assim, Apocalipse 1:3: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu participei de um curso de alfabetização e nesse curso, logo na primeira aula, a professora representante do curso, ela falou sobre esse versículo. Ela falou: olha, por que a gente ensina a ler? Porque está escrito, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Esse versículo foi tirado de uma situação, à época, segundo essa professora, que a Bíblia, o livro, era muito caro. Então, era muito comum uma pessoa ler e as outras ficarem ouvindo. Além do mais, era grande o número dos analfabetos. Então, as pessoas ficavam ouvindo as outras lerem para saber a palavra de Deus. E esse texto vai chamar a atenção que são bem-aventurados o que lê e bem-aventurados que ouvem. Mas é interessante que vai dizer: e guardam as coisas que estão escritas nessa profecia. Então a Bíblia é uma profecia, tá? Para o tempo em que nós vivemos e para o tempo, o momento da volta de Jesus. Então, nós temos que entender esse trabalho de ler, exortar e ensinar. Até não pode ser visto com muita normalidade, com muita aceitação, até tem que ver em que sentido que a pessoa está falando isso. Quando fala assim, a igreja sou eu. Primeiro, a igreja não sou eu, a igreja é uma coletividade, a igreja somos nós, somos individualmente membros do corpo de Cristo. Mas a igreja é uma coletividade. Então nós temos que entender que esse assunto aqui, esse versículo, precisa de pessoas.
pessoas que se esmeram nesse trabalho para que eles possam ensinar outros. Senão nós vamos começar a dar margem a proliferar falsos entendimentos da palavra de Deus ou distorções deliberadas. Haja visto, já falei algumas vezes com os irmãos, que a igreja conjunto fez parte do reconhecimento dos livros da Bíblia. A igreja fez parte do reconhecimento dos livros da Bíblia. Alguns livros a igreja ouvia a leitura e não agradava dele. Esses livros foram deixando de lado, até que nós ficamos com os que nós temos hoje na Bíblia. Esses livros foram exaustivamente trabalhados e um dos quesitos era a aceitabilidade nos cultos, na leitura pública. Tá? Então a igreja ela é necessária ter o seu ajuntamento. Tá? E Paulo vai escrever que Deus deu à igreja, pôs na igreja apóstolos, profetas, mestres, doutores, tem que ter. Então você observa aí que uma pessoa isolada só se for último caso, sabe? É o ladrão da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Não tinha mais o que fazer. Ele recebeu a fé e estava sentenciado à morte, já crucificado, só esperando a hora do organismo dele parar, da alma ser separada do corpo. Então não tinha mais o que fazer. Então hoje entendemos que cada pessoa, ele em si é membro do corpo de Cristo. Ele sozinho ele não pode parar, ele não pode deixar de crer, não pode deixar de buscar a leitura da palavra e a oração e viver uma vida de santificação, se não tiver jeito de juntar com outros crentes. Não tiver jeito. Irmãos, e nós estamos... É chato ficar falando sobre isso. Nós estamos vivendo dias. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos experimentando a tribulação. Mas para pensar. Hoje nós não podemos abrir o templo. Mas quantas vezes ele estava aberto e não era importante para estar lá? Quando na verdade a abertura do templo é para a minha edificação e a minha estada lá é para a edificação de outro. Falo como pastor. É muito ruim você não ver os irmãos. E isso de uma longa data. O maior prazer sempre foi estar no templo, conversando com os irmãos após os cultos, antes e depois. E isso muito antes de ser pastor. O maior prazer era estudar a Bíblia e participar da escola dominical, participar das lições. O maior prazer era poder estar com os mais idosos, sentado num banco e ajudar a abrir a Bíblia, para achar o texto no tempo que quem ia ler lá na frente dava. Nós não usávamos essas coisas chamadas data show, televisão, nada disso. Então todos nós tínhamos que abrir a Bíblia e tinha que conhecer, né, os diversos tamanhos de Bíblia. Às vezes o livro estava, às vezes a Bíblia tinha harpa, aí você pensava que estava abrindo Apocalipse, estava lá no meio da harpa e assim por diante. Mas isso faz parte de ser igreja. Desprezar o ajuntamento é andar contra aquilo que o Senhor ordenou. Nós podemos ser espalhados. Você pode observar que a própria igreja, ela foi espalhada a partir de Jerusalém, em todo lugar ela fez ajuntamento. E é até interessante, não é só a questão familiar não. A familiar é importantíssima, a primeira, mas não para aí não para aí, porque se parasse aí, nós teríamos bem menos cristãos em todas as eras, porque o evangelho só ia andar dentro de algumas famílias. Para pensar como seria casas que nós temos hoje com a gente que só ele é servo de Deus pela fé em Jesus Cristo na sua casa. Então nós temos que ler, exortar e ensinar, e isso se faz em grupo. Capítulo 4, versículo 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do ministério. É interessante que
que a vida cristã não tem uma data de parada. Qual a hora de parar para esperar a volta de Jesus? O Senhor está sempre chamando gente, Ele está sempre chamando, Ele está sempre convidando para o que Ele tem a fazer na terra. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, pensar que nós vamos parar. Ah não, a volta de Jesus é iminente para esse ano, para essa semana. Ninguém tem esse domínio. A Bíblia diz: bem-aventurado o servo quando seu Senhor chegar ou achar fazendo assim. É o que importa, fazendo o que mandou. Não desprezes, não deixe por menos, não pare naquilo que o Senhor te chamou para fazer no corpo de Cristo. Não pare, você não tem esse domínio. Irmãos, vamos meditar como quem crê na Bíblia. Deixa ela falar contigo, para que haja um progresso visível. Versículo 15. Olha, para que o seu progresso seja manifesto a todos. A igreja, ela gera os seus próprios líderes. Ela gera quem vai trabalhar nos departamentos. O progresso dessa vida espiritual, ela é manifesta dentro da igreja. Eu não tenho direito de achar que nós vamos ter dons naturais, que só quem tem dons naturais é que vão ser úteis na obra. Muita coisa é aprendida e você observa que é um chamado de Deus e essa pessoa vai penar para aprender aquilo, para exercitar aquilo no que Deus a chamou. Então, isso é feito através da meditação, da leitura da Bíblia, do buscar ao Senhor. E para finalizar, ele fala assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Irmão, já parou para pensar que quem te ouve precisa de salvação? Já parou para pensar que quem te ouve precisa de alcançar aquilo que a palavra de Deus diz? Então, você tem que ser salvo e você tem que falar palavras de salvação. Nós somos esse povo. O Senhor nos chamou, o Senhor se revela em nós e Ele nos manda a abrir esse entendimento para a humanidade. Quem vai salvar é Ele. Nós não salvamos ninguém, mas Ele salva através da pregação. Ele usa o seu povo. A igreja está aqui para fazer o trabalho de Cristo. Jesus falou que se nós crescêssemos nele, obras maiores do que a dele nós faríamos. Mas crer nele implica não somente a sentir com a inteligência e falar assim: não, no tempo em que eu vivo só dá para ir até aqui. É o tempo todo fazendo o que Jesus fazia. A minha comida é fazer a vontade do Pai, esse é o meu alimento. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, se você observar isso na vida cristã, é uma constante. Ainda que nós temos que fazer os trabalhos para a nossa manutenção física, para a manutenção das nossas famílias, mas é importante que nós não venhamos a confundir as coisas. Não venhamos a confundir as coisas, porque se nós confundirmos isso, nós vamos ficar como que nos desculpando diante de Deus. Como é triste pregar para alguém que fala assim: não, eu faço minhas obrigações. Ele acha que isso lhe traz salvação. Assim também o crente, uma vez que ele recebe a Jesus, aquele momento glorioso e agora é uma caminhada com o Deus da glória, ele converte aquilo nesse mesmo processo. Ele pega isso que lhe foi dado e converte como que numa obra. Porque ele racionaliza, encapsula aquilo e traz aquilo como sendo algo que é de domínio dele. Deus não domina sobre ele. Ele fala as mesmas palavras que nós. Porém, você vai observar no dia a dia que não é a mesma coisa. Tá? Então,
Veja bem, Deus salva, a salvação é de Deus, Ele salva por meio de Jesus, é o modo como Ele determinou, e Ele usa arautos, pregadores. Quem são esses arautos, esses pregadores? São aqueles que já foram salvos por Ele. Ele não vai usar, não é interesse dele usar quem Ele não salvou. Você observa que Jesus chama os discípulos, os 12, manda eles ir pregar. Depois ele chama os 70, manda eles ir pregar. Quando Jesus ressuscita, ele só aparece aos salvos. E é aos salvos que ele diz, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É exatamente aos salvos. Você observa que os arautos são os salvos. E eles é quem devem pregar. A regra é essa, tá? Eles é quem devem levar o evangelho da salvação. Que nós possamos meditar nisso e colocar por prática, trazer como força para nós e rogarmos ao Senhor que nos seja restituído o direito de nos ajuntarmos, que nós venhamos a aprender com esse susto, tá? Que quando coisas piores acontecerem, nós possamos fazer a oração de Neemias, né? Olha, lembra desse teu servo para bem, lembra do que eu tenho feito, Senhor, para o meu bem, tá? E o que ele fazia? Ele fazia dentro da obra de Deus. Ele não fazia as coisas do seu serviço secular. Ele usava, ainda que sua mão, sua capacidade administrativa, mas ele usava na vida de fé. Na vida de Neemias, ele entendia que o plano de Deus era aquele e tinha que ser executado. E não era para ele, porque ele foi e fez, fisicamente não era para ele, porque ele tinha que voltar para o palácio do rei. Ele fez para os outros. Então, queridos, porque era por Deus, era de Deus, quer dizer. Então que nós tenhamos essa mentalidade, que nós venhamos fazer da mesma forma. Tá? Não se alegre, não ache que é melhor ficar em casa. Não, não é. Você é testemunha de Deus. Quantas vezes nós falamos lá, olha gente, quando você está vindo, você está testemunhando. O modo como você anda, você está testemunhando. E muito mais era preciso empregar